tosse, sei lá, repreenda, porque isso é o mal ele tentando. É o diabo tentando na sua vida, para você não receber aquilo que está sendo ministrado. Alguém vai dizer, pastor, não seja tão extremo. Meu irmão, eu prefiro ser extremo e alcançar os milagres extremos de Deus do que viver uma vida morna, sabe? Um evangelho aguinha com açúcar. Amém, igreja? Eu quero ver o fogo de Deus na minha vida. Eu quero ver o fogo de Deus sobre a sua vida. Quantos querem o fogo de Deus? Digam amém. Glória a Deus. E depois nós falamos sobre batalha espiritual. De fato, Daniel capítulo 10, nós não vamos abrir agora. Quando Daniel então, grande profeta Daniel, grande servo de Deus, orando por 21 dias, e simplesmente a resposta não chegava. Mas não chegava por quê? Porque havia uma batalha espiritual. O principado da Pérsia se levantou para neutralizar, para que a resposta de Deus não chegasse a Daniel através do anjo. Mas Daniel continuou orando, e esse anjo obteve vitória quando recebeu o reforço do céu. Reforço do céu. Pastor, então a gente pode orar para os anjos? Não, a gente só ora para Deus, para que Deus envie os seus anjos. Pastor, mas eu converso com o meu anjo da guarda. Para com esse negócio, irmão. Você tem que falar só com Deus. Amém, igreja? Para com isso aí, para. Não, mas eu conheço, eu sei até o nome dele. Cuidado. A Bíblia diz que o diabo, ele pode se transformar até em anjo. Ele e os seus demônios podem se transformar até em anjo de luz. Podem se passar até como anjo, por anjos de luz, para enganar. Aí eu vou contextualizar. Enganar, se possível, até os eleitos de Deus. Amém, igreja? Então nós temos que ter esclarecimento sobre isso. Nós temos que conhecer a palavra, o que a Bíblia fala sobre essas coisas. E hoje, meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia. E nós vamos falar sobre algo muito importante. Tomara que dê tempo. Semana passada, Deus me mostrou que havia alguém numa das lives, uma família de empresários, empreendedores, não sei, na hora não me ficou claro, mas que eles viam a vida deles financeira travada. E aí Deus me mostrou que a pessoa teria recebido, não só a vida financeira, mas a vida em si, travada, porque essa pessoa havia recebido, teria ganho de presente, e eu não conseguia identificar na hora. E eu creio que ali Deus não me permitiu dar uma sentença, e sim colocar aquilo como algo mais subjetivo, talvez eu poderia dizer, onde eu enxergava uma boneca, mas ao mesmo tempo enxergava como se fosse algo de pelúcia. E era uma bonequinha, a pessoa mandou a foto, era uma bonequinha de pelúcia. E eu disse, e a pessoa que comprou não queria lhe fazer mal, só que há algo do inferno nesse negócio aí. E a pessoa mandou uma foto, e na hora eu estava vendo os detalhes da roupinha, porque era exatamente como eu havia enxergado, e eu estava impactado com aquilo. Nós já estávamos em casa no almoço, e o Estevão estava próximo, e ele olhou e disse assim, pai, olha na cabeça dessa bonequinha, tem uma coroa xamã, que é daqueles rituais, né, de feitiçaria. E na hora eu me dei conta, eu não tinha visto mesmo. Eu estava impactado com os detalhes daquilo que eu havia enxergado ali naquela minha sala ali, gente. De fato, Deus trouxe algo muito forte para aquela família, em nome de Jesus, amém, amado? Então nós temos que entender que existe sim. Eu não estou querendo agora levar você para um nível de superstição. Amém, queridos? Amém, igreja? Porque isso seria bobagem da minha parte. Mas eu quero dizer que existem coisas consagradas. São consagradas, como a nossa vida é consagrada a Deus, amém, igreja? Então a nossa casa precisa ser consagrada a Deus. E uma vez que a minha casa é consagrada a Deus, eu não posso trazer coisas consagradas ao diabo. Casa. Eu uma vez fui numa praia e era um pé de guerra, gente. Eu disse, então nós vamos orar em nome de Jesus. E quando eu comecei a orar aqui na sala, manifestou uma moça. Ela não queria participar da reunião. E eu estou ali, começo a orar com o chefe da família e a esposa. Quando eu estou orando lá atrás,
manifesta, corre, vai todo mundo. Uma jovem para a sala, eu oro. Ela é liberta. Quando ela é liberta, segundos depois, manifesta a outra irmã. Aí nós oramos. Quando eu olho para o lado, está a mãe dela com a cara torcida me olhando. Meu Deus, eu estou só. Pensa que quando eu terminei de orar pela mãe, chegando o outro filho. Mas pensa num cara grande, forte. E ele está vestindo uma jaqueta jeans, uma bota. Sim. Pronto. Ou ele está me olhando e vai manifestar. Está amarrado em nome de Jesus. Aí botamos na cadeira. Bufando, tu está amarrado. Senão vou ter que mostrar as habilidades. Mas pensa que depois nós começamos a família. Queridos, negligenciamos isso no sentido de conhecimento. Nós ignoramos desígnios do diabo. Somos família atrás da cama. Todo guias que eu usava. Vamos isso fazer em nome de Jesus. Mas não, tu tá imaginando já isso aí não pode. Chamaram a pessoa, ele desmontou. Nada contra a pessoa de. Eu não posso chamar de fé. É como eles creem. Fé, hein? Só isso é fé. Amém? E nós vamos ver agora nesse texto, querido, Josué capítulo 7. Vem comigo aqui, por favor. Eu me sinto muito à vontade de pregar sobre esse assunto, porque eu estou com 44 anos. E eu comecei a sentir o chamado de Deus para minha vida nesse ministério lá pelos 16 anos. Então já se vão aí quase 30 anos, 28 anos. Estudando, orando, pedindo a Deus para que Ele me usasse nessa área. E Deus, por sua graça e misericórdia, tem usado. Josué, capítulo 7. O pessoal está dizendo que está falhando o áudio. Obrigado, gente, que bom que já viram ali. Glória a Deus. Estou falando que essa equipe os caras são bons. Bons. Tem plural. Josué 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã,
Gente, isso aqui é a palavra de Deus, amém? Não é o que a Manancial pensa, não é o que o pastor Samuel imaginou, isso aqui é palavra. Amém, igreja? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: existem sim coisas condenadas. Amém, igreja? Amém. E olha o que acontece, para você ver como é sério isso. E eu tenho lutado, queridos, e vou dizer que nós, tecnicamente falando, eu entrei num embate há uns 2 anos, 3 anos atrás, com uma turma, porque eles estavam muito influenciados, quase que por algo chamado como hipergraça, onde o cara simplesmente ele recebe ou aceita Jesus. Como é que vai aceitar Jesus? Vai aceitar o Rei da Glória, Ele é que nos aceita, né? Então a gente recebe a Jesus. Então, mais ou menos assim, o cara aceita Jesus e ele está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso não existe. A salvação é um estado. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Se eu saio de Cristo, se eu saio da presença, se eu saio dele, se eu abandono a fé, obviamente eu perco tudo o que eu tinha antes de benefício. Por isso a ilustração que Jesus deu da parábola do filho pródigo. Amém, amados? Para que haja um entendimento de que quando você sai da presença do Pai, você perde aquilo que o Pai tinha para lhe dar. Amém? E aqui está uma das provas de como uma coisa é séria, que não adianta eu estar na igreja. Primeiro, eu não tenho que só estar na igreja, eu preciso ser igreja. E sendo igreja, eu não posso me misturar com as coisas do inimigo. Eu não posso mais, estando em Cristo, querer caminhar também nas trevas. Ou eu caminho com Cristo, ou eu caminho nas trevas. Não existe meio termo. Não existe meio cristão, não existe meio salvo. Ou a pessoa é salva, ou ela não é salva. Você está me ouvindo? Diga amém. Ah, pastor, mas como assim? Então nós vamos ser salvos por obras? Não, meus irmãos. O detalhe é que as obras que nós realizamos mostram se nós somos ou não somos de Cristo. Você consegue entender isso? Não dá para nós dizermos que somos de Cristo, mas andamos na carne. Se nós estamos na carne, nós não estamos em Cristo. E olha como é sério isso, que ainda no versículo 1 diz: a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Um camarada chamado Acã, ele comete pecado, todo o povo de Israel acaba padecendo. É muito sério. Enviando, pois, versículo 2, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Então olha só, Josué e ninguém mais do povo sabia o que Acã tinha feito. O que ele fez? Depois você lê em casa, Jericó, Josué capítulo 6, falando de quando o povo entra em Jericó. É esse livro Jericó capítulo 6, não tem, tá, gente? Não estou inventando um livro, é um livro apócrifo, ele não existe, eu confundi. Em Josué, no capítulo anterior, quando fala o povo entrando em Jericó. Amém? Amém? Não era para eles tocarem em determinadas coisas, e Acã achou que ninguém ia ver, foi lá e escondeu. Era tão pouquinha coisa, irmão. Nem era para tanto. Por que Deus exagera tanto? Para que se acender a ira de Deus? Porque Ele pegou só umas coisinhas, Everton. Meus irmãos, é que Deus se importa com os detalhes. Justamente por isso Ele se importa com os detalhes da tua vida. Com os detalhes da tua vida. Então voltaram a Josué e lhe disseram, no versículo 3. Então Josué não sabia, mandou os espias para dar uma olhada lá em Ai.
E quando eles voltaram, disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não vamos cansar ali todo o povo, ou não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Gente, olha só. Eles foram espiar, e quando eles viram o povo de Ai, eles até ficaram com um pouco de pena. Disseram: vamos mandar uns 2 ou 3 mil, e esses 2 ou 3 mil já vão dar conta desse recado aí. Mas olha o que a Bíblia diz que aconteceu. Assim subiram, versículo 4, assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram. Quando diz feriram, está dizendo mataram. Amém, igreja? Amém? Então eles mataram os 36, pelo relato bíblico, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué não entendeu mais nada, porque ele manda os seus espias. Em tese, esses homens entendiam o que estavam fazendo, eles entendiam e trariam um relato consistente para Josué. Aí Josué faz exatamente, até em vez de colocar uns 2 mil, ele mandou uns 3 mil. Bom, vamos mandar 3 mil logo de garantia. Ele manda os 3 mil, mas olha o que acontece. Já de cara eles matam 36. Foi tão violento. Os homens de Ai eles prevaleceram de tal forma sobre o povo de Israel, sobre esse pequeno exército de Israel de uns 3 mil homens. Eles prevaleceram de tal forma que os demais foram postos para correr, gente. Os caras correram de medo. Eles ficaram apavorados, porque esses moradores de Ai, que foram desprezados, como é que eles tiveram tanta força contra o exército de Israel? E aqui nós estamos vendo uma questão espiritual acontecendo. É mais ou menos o que acontece conosco, queridos. E aí eu falo para todo o ministério de intercessão, falo para o nosso ministério de libertação, falo para toda a igreja, para o pessoal do louvor, para todos vocês, queridos. Toda a igreja, até os que congregam conosco online. Não dá para nós vermos os milagres de Deus e entrarmos num clima de já ganhou. Quando nós alcançamos algo em Deus, é a hora de nós buscarmos ainda mais de Deus. Porque isso, na verdade, nada mais é do que o próprio diabo movendo o nosso coração numa questão próxima à soberba. Sabe, a gente fica: não, peraí, Deus está conosco, Deus está no nosso ministério. A gente tem que dizer: Deus está no nosso ministério, mas no nosso coração tem que arder um sentimento de humildade. Tem que arder no nosso coração uma certeza de que Deus está no nosso ministério, mas é por pura graça, misericórdia, é favor de Deus, não é por causa de nós. Sim, Deus está fazendo através de nós, mas é além de nós, é apesar de nós. Amém, igreja? Claro, nós temos nos santificado, nós temos nos consagrados, mas na verdade isso é só nossa obrigação, amados. Isso é só nossa obrigação. Por exemplo, o marido quer trazer bênção sobre a sua casa, você tem que se santificar. Não adianta só trabalhar. Não, vou trabalhar, vou me matar, vou encher minha família de recursos financeiros. Isso não traz felicidade. Isso ajuda, mas não é o que garante. Senão uma pessoa mais pobrezinha, mais humilde de situação financeira, ela jamais poderia ser feliz em Deus. Por isso a Bíblia diz que a felicidade de um homem, quando diz um homem, está falando um homem, uma mulher, uma pessoa, ela não consiste na quantidade de bens que ele possui. Você está me ouvindo? Diga amém. Mas voltando para o texto, então aqui nós estamos vendo, gente, uma questão completamente espiritual. Um exército que foi observado e eles entenderam: não, peraí, ali são uns 2 ou 3 mil, já acabou, já era.
Ali acabou. Quando eles vão lá, gente, eles são envergonhados e postos para correr, gente. Tamanha força que os guerreiros de Ai tiveram contra Israel. É mais ou menos o que acontece quando nós, talvez, damos aquela afrouxada na oração, no jejum, já ganhou, estou ungidão. Pertenço a uma igreja que Deus se move no profético, tem libertação, tem cura, tem de tudo. Tem um louvor maravilhoso, tem ministério de mulheres, tem ministério de adolescentes, de jovens, tem tudo. Quando a gente entra nesse sentimento, nós já estamos abrindo a porta da nossa própria ruína. Eu tenho muitos casos para mostrar aqui na Bíblia, mas não vai dar tempo hoje. Quem está sendo abençoado nesse mês de novembro, nesse tema de libertação e batalha espiritual, levante sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Então Josué não entendeu mais nada. Não, peraí, como é que eu mando lá os espias? Aí a gente manda até, eu mandei 3.000, não mandei os 2.000 ou 2.500, eu mandei 3.000 de uma vez. E olha o que a Bíblia fala, gente, presta atenção, hein? Versículo 5. Os homens de Ai feriram um deles, mataram uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram. Ou seja, muitos outros morreram, outros ficaram feridos, tiveram, mão decepada, braço decepado, olho furado, perna rasgada, barriga rasgada, os intestinos para fora. Pensa num troço horrível. Pensa num negócio terrível. Tanto que o coração deles murchou, se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Quanto tempo você busca a Deus quando você está passando por problema, meu irmão? 5 minutos? Pastor, estou numa crise financeira, estou trabalhando, estou me matando. Às vezes não precisava se matar tanto, precisava orar um pouco mais. Precisava se envolver um pouco mais na igreja. Precisava jejuar um pouco mais. Precisava parar de brigar com a esposa para as suas orações não serem interrompidas. Isso é texto bíblico. Isso é texto bíblico. O camarada vem na igreja, ou a camarada, é um anjo. Fala com todo mundo, ministra com todo mundo. Na internet, meu Deus do céu, fala mais que qualquer pastor. Mas entre os seus, não é assim. Tem um perigo tão grande nisso, amados. Uma das coisas que eu mais pedia, peço e vou continuar pedindo a Deus, é que eu não escute dos meus filhos o que eu já escutei de outros filhos de outros pastores. Meu pai é uma bênção dentro da igreja, mas dentro de casa. Quantos filhos de pastor eu já ouvi dizer, como eu queria, falando do seu próprio pai, como eu queria que aquele pastor que está pregando lá fosse o pai que eu tenho dentro de casa. Que nós venhamos orar, amados. Quantas pessoas eu já atendi nessa igreja dizendo, pastor, meu pai, minha mãe, olha, eu penso em gente que abençoa todo mundo, mas dentro de casa, gente, vamos corrigir as nossas vidas, queridos. Vamos corrigir as nossas vidas para que nós possamos mergulhar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é esse o vosso culto racional. E para quê? E não vos conformeis com este século no qual, ou melhor, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então quando é que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida? Quando me deixar ser transformado pela renovação da minha mente. Quando eu apresentar o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o meu culto racional. Ou seja, isso eu preciso fazer com a minha parte intelectual. Isso é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu preciso exercitar isso na minha casa. Eu preciso exercitar isso no trânsito. Eu preciso exercitar isso na academia, na escola, na faculdade, no cursinho.
Quem está me ouvindo, diga amém. Ai, pastor, o que tem a ver isso com questões espirituais? Meu irmão, a gente pode enganar todo mundo na nossa volta. Agora no reino espiritual a gente não engana ninguém. E esse é o lance. Como é que eu vou dar ordem para um demônio, para ele sair, para ele soltar, para ele largar, para ele tirar a enfermidade que ele colocou, para ele tirar a marra que está sobre um casamento, sobre uma vida, sobre uma menina, sobre um menino, sobre uma mulher? Como é que eu vou mandar ele fazer isso na pessoa, se outro demônio pode estar me amarrando naquele mesmo ponto? Como é que eu vou orar por um homem e dizer: espírito que move a pornografia nesse homem, sai dele, se eu estou preso nisso? Como é que eu vou dizer para uma pessoa: seja abençoado o teu casamento, se eu não estou permitindo a bênção de Deus alcançar o meu casamento? Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Então está na hora. Deus quer levantar, Deus está levantando uma igreja que realmente vigia todos os dias. Amados, isso é alinhamento profético. Porque se você não entendeu ainda, o ministério profético não é só eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo, vai prosperar, vai tudo dar certo, vai tudo dar... Quê? Então você nunca leu sobre os profetas na Bíblia. Nunca leu. Alinhamento profético chama a pessoa à razão bíblica, chama a pessoa à conversão, a se alinhar com a palavra. Como é que Natã chegou para o rei Davi? Olha, realmente tu pecou com Batseba, mas eu vejo um mover de Deus sobre a tua vida e tudo vai dar certo. Não, ele veio com uma palavra pesada. E ele botou Davi para pensar. Escuta, olha só. Se tivesse alguém assim, que tivesse um monte, e fosse lá e tomasse daquele que tem um só, o que eu faço? O que tinha que ser feito? Tem que matar ele. Pois é, tu é esse cara. Davi se lembrou: meu Deus, pior que sou eu. Davi se arrependeu. Então o ministério profético, ele traz esse alinhamento, ele nos alinha de volta com a palavra. Amém, igreja? Amém, igreja? Porque nenhuma palavra profética, repita depois de mim, nenhuma palavra profética, nenhuma profecia pode anular a quebra de um princípio bíblico. Amém, igreja? Nenhuma palavra, não importa quem seja o profeta ou a profetisa, não importa, princípio bíblico precisa ser respeitado. Princípio bíblico precisa ser exercitado na vida, precisa ser desenvolvido nas nossas vidas, para que a bênção de Deus venha sobre nós. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, ou seja, eles buscaram a Deus. Eles buscaram a Deus com zelo. Meu irmão, quando foi a última vez que você orou na madrugada? Quando teve a live, pastor, 3 horas da manhã eu estava lá. E antes disso, não me lembro. E depois, não teve ainda. Que dia que vai ter live? Você não tem que esperar por mim. Quando Deus te acordar no meio da madrugada, e você entender que você está sem sono, não é que é pecado ligar a televisão para se distrair e dormir de novo, não. Mas que tal você orar um pouco? Que tal você pegar o seu celular e ler a Bíblia? E dizer: Deus, eu vou aproveitar que o diabo tentou me tirar o sono, para me tirar minha paz, para amanhã eu já acordar meio emburrado, para amanhã eu já acordar meio desmotivado. Eu vou te buscar. Eu vou buscar a tua face. Eu vou buscar a tua presença. Eu vou te conhecer mais. Meu irmão, pode ter certeza que o diabo ele vai parar de lhe acordar. Porque se ele entender que cada vez que ele lhe acorda você cresce mais em Deus, ele vai deixar você dormir um sono tranquilo. Você pegou essa aí? Pegou a visão? Se você acordou, deu aquela: meu Deus do céu, problemão que eu estou vivendo, Senhor, obrigado. E o diabo está vivendo um problemão, está vivendo um Senhor, obrigado.
porque em todos os problemas, se eu estiver em Ti, eu sou mais que vencedor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra me garante a vitória. Obrigado, meu Deus, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, o livre de todos. O diabo vai dizer: ô demoniada, não acorda mais esse cara, não acordem essa mulher, porque quando vocês acordam para perturbar ela é que me perturba. Ela começa a orar pelo vizinho, começa a orar pelo marido, o marido começa a prosperar na má empresa. Não acorda essa mulher. Você entende isso, meu irmão? Amém? Quantos vão começar a orar mais quando forem acordar às 3:30 da madrugada? Segura essa, diabo. Ô glória! Vamos lá. Versículo 7, disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante do inimigo, ou seja, Israel correu do seu inimigo. Israel foi envergonhado, Israel foi humilhado. Talvez hoje você se sinta assim, meu irmão. O diabo está correndo atrás de você, mas na verdade você é igreja. O diabo é que tinha que estar correndo de você, porque a palavra de Deus diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Diga: Deus, não, bem mais alto. Deus, eu me levanto hoje contra todo o poder das trevas que tem se levantado contra a minha vida, e eu digo: diabo, tu não tem poder contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra as minhas finanças. Pega tudo que é teu e sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 9: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué. Então olha só, queridos, aqui, olha só, gente. Deus revela para Josué. Diga: Deus revela para Josué a verdade. Porque Josué e o povo clamaram a Deus. Se você não clamar, você não vai ter resposta. Se você não orar, você não vai ter resposta. Se você não jejuar, você não vai ter resposta. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga: Deus me move a ser uma pessoa que ora, que te busca, que jejua, que medita na tua palavra. Versículo 10: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Deus está quase que mais ou menos dizendo: cara, tu não te deu conta que vocês em algum ponto, alguém errou, porque eu sou com vocês, só que quando vocês não estão comigo, eu preciso tirar a mão. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Então, por causa disso, Israel não pôde resistir ao exército de Ai. Por causa disso. Porque vocês prevaricaram. Israel pecou. Deus não disse Acã pecou, Deus disse Israel pecou. Pelo que os filhos de Israel, versículo 12, não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera. Escute, Israel se fizera. Israel fez consigo mesmo, não foi Deus e não foi o diabo. Volta para Gênesis, não tocamos nele, mas só lembrando, foi Deus que transformou a mulher de Ló em estátua de sal, sim ou não? Foi Deus?
a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela desobedeceu. Então, queridos, nós temos que entender que assim como a obediência gera milagres, a desobediência atrai a maldição. Repita comigo: da mesma forma como a obediência gera milagres, a desobediência atrai a maldição. É o que eu falo, é o que a Bíblia deixa claro, não tem meio termo. Eu sou meio abençoado e meio amaldiçoado. Isso não tem, queridos. Ou a gente está na bênção, ou a gente está na maldição. Você está me ouvindo? Diga amém. Quem está sendo abençoado, diga amém. Quem está meio apavorado, diga amém. Ei, porquanto Israel porquanto Israel se fizera condenado. Aí dá um ponto e vírgula, ou seja, uma pausa maior. E olha que Deus, olha a sentença que Deus dá, gente. Já não serei convosco. Queridos, Israel perdeu a presença de Deus. Ou vocês acham que Deus se enganou aqui? Ou vocês acham que ele mentiu, ele estava blefando? Deus estava blefando para ver se eles voltavam atrás. Não, Deus estava dando uma sentença. Mas como ele é misericordioso, ele disse: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. E não era só eliminar, não era só pegar aquela coisa roubada. Olha a seriedade disso. Presta atenção que você vai ficar apavorado até o final desse texto. Se você não leu ainda até o versículo 26, o último versículo desse texto aqui, e você vai ler hoje comigo, você vai ficar apavorado. Para você ver como Deus leva a sério essas coisas. E nós, que nem o nosso irmão Murilo fala, a igreja gosta de brincar de ser igreja, mas o diabo nunca brinca de ser diabo. Da mesma forma, Deus nunca brinca de ser Deus. Deus nunca brinca de ser abençoador, não, meu irmão. E Ele também não deixa de ser o justo juiz. Ou seja, aquilo que eu faço é o que eu vou receber, aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Amém, igreja? Você está me ouvindo? Diga amém. Então ele não disse só: se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Ele diz: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir. Ou seja, não puderam com Ai e também não vão poder com os demais. Sentiu que a sua vida deu uma travada? Para e analisa: Senhor, o que eu fiz de errado? Onde é que eu toquei de errado? O rei Uzias, eu já preguei isso várias vezes. O rei Uzias, a Bíblia diz que nos dias em que Uzias se propôs a buscar ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas também quando Uzias viu que ele tinha construído, Deus tinha feito algo grande através da vida dele, a Bíblia diz que ele se inflou. E a Bíblia diz que isso foi para a sua própria ruína. Deus se moveu através da vida de Uzias, Deus abençoou Uzias. Deus quer te abençoar, meu irmão, minha irmã. Deus quer te fazer grande. Só quero lhe pedir em nome de Jesus, não transforme a bênção de Deus na sua vida numa maldição. Às vezes a pessoa entra por aquela porta toda quebrada, vem em tudo que é culto, tudo que é vigília, e dá oferta, e dá dízimo, e ora, e faz jejum, e entra em tudo que é propósito. Deus começa a abençoar, a pessoa some, não tem mais tempo. Não tem mais tempo, pastor. Aí eu vou dizer: não tem mais tempo, então é só uma questão de tempo. Eu não estou rogando praga, eu não estou amaldiçoando. A pessoa, não foi Deus que amaldiçoou o povo que se fez maldição, o povo que se fez condenado. Você está me ouvindo? Diga amém. Então eu não tenho como lhe condenar, mas você pode se tornar condenado. Você não tem como me condenar, mas eu posso me tornar condenado. Está aqui o texto, gente. Pastor, isso é a velha aliança. Primeiro, nem usa essa palavra de velha, porque velha é aquilo que caiu em desuso. É a antiga aliança e a nova aliança. Eu quero dizer que Jesus, falando a respeito da antiga aliança, ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Ou seja, eu não vim aqui para desfazer a lei, eu não vim aqui para desfazer tudo que vocês viram no que hoje para nós é o Antigo Testamento. Eu vim aqui para substituir vocês quando vocês não conseguirem. Mas não é que é para vocês não precisam mais andar nisso.
Tipo, anda a vida do jeito que quiser, vive o evangelho do jeito que quiser, vive uma vida cristã do jeito que quiser, trata a mulher do jeito que quiser, trata o marido do jeito que quiser, trata as autoridades do jeito que quiser, trata os líderes da igreja do jeito que quiser, e eu vou te abençoar de qualquer jeito, afinal eu te amo. O pai que ama, corrige o seu filho. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Você está sendo abençoado? Diga amém. Diga a Deus, obrigado por abrir os olhos do meu entendimento. Vamos lá, gente, vamos lá. Há coisas condenadas, metade do versículo 13. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E o que o povo fez? Quando o pastor da igreja fala, tem gente que se magoa. Já o povo aqui não ficou magoadinho com Deus, não. Eles foram corrigir a vida. Até porque, meu irmão, quando eu estou pregando aqui, eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu estou dizendo que nós temos que fazer. Amém, igreja? Eu não estou dizendo que você tem que fazer, eu estou dizendo que nós temos que fazer. Eu não sou a voz, eu sou o portador da voz. Amém, igreja? Amém, meus amados? Então pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte, se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada, ei, olha como Deus trata isso sério, meu irmão, olha como Deus trata isso sério. E tem crente às vezes brincando de deixar horóscopo dentro de casa, tem gente deixando, não, mas isso aqui é só uma segurançazinha que eu ganhei lá da minha trisavó, da minha vovozinha que me amava tanto, ela me deu. Eu fiz só um batuquezinho, não tem problema, pastor. Não, pastor, isso aqui foi uma coisa, foi só com mel, coisa boa, para não sabe. Olha como é que Deus tratou. Esse não tem problema. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou. Gente, olha só, eu quero alertar aqui a igreja, porque um dia nós não vamos mais poder pregar esse tipo de coisa, viu? Um dia a igreja não vai mais poder pregar isso aqui. Alguns malucos vão continuar pregando, mas vão acabar sendo presos, porque isso fere talvez uma liberdade. Eu não estou ferindo uma liberdade, eu estou usando a minha liberdade de falar o que eu penso. Mas uma hora isso vai, escreve o que eu estou dizendo, uma hora não vai dar mais. Assim como agora as pessoas nascem de um jeito e dizem, não, eu sou de outro jeito. Já tem gente no mundo, na Europa, os caras vão no shopping vestido de animal, porque eles decidiram que eles não são. O cara não é mais um homem, ele é um cachorro. E ai daquele que disser que o cara não é um cachorro. E vou dizer que daqui a um pouquinho, vai passar uns anos, você não vai mais poder chegar para o cara que está andando de 4 patas, endemoniado ali. Você não vai poder comentar, você vai ter que latir para ele. Não, estou falando sério, estou brincando, quase debochando, mas é sério isso, queridos. Porque não vai mais ser politicamente correto. Mas enquanto nós tivermos liberdade para pregar, eu vou ser o primeiro a gritar aqui, amados. Em nome de Jesus, amém, igreja? Você está comigo, diga amém. Você está comigo, diga amém. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor. Dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã Josué,
e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos ou despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, escute, então Josué e todo o povo de Israel tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, e permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamou o Vale de Acor, até o dia de hoje. Eu confesso para vocês que eu pedi a Deus para eu não precisar ler esse final aqui, porque eu não queria escandalizar ninguém. Daí Deus me disse: tu está com medo de escandalizar a minha igreja com a minha palavra? É porque Deus leva a sério. Hoje o Espírito Santo vai lembrar ao seu coração, à sua mente, talvez coisas, feche os teus olhos por favor, talvez coisas que você no passado, quando você se envolveu, talvez com o ocultismo, ou com alguém que estava envolvido no ocultismo. Pastor, mas é só uma segurançazinha. Pastor, mas é só um amuletozinho, é só para me dar sorte. A nossa sorte está em Deus, queridos. A nossa sorte só pode estar em Deus. Então se você tem um objeto na sua casa, Deus vai lhe lembrar. Se você, pastor, eu tenho um monte de objetos. Pastor, eu lembrei de um ursinho de pelúcia que eu ganhei. Agora eu sei que eu estou falando com uma mulher. Eu ganhei um ursinho de pelúcia do meu namorado, e ele dizia que nós íamos ficar juntos para sempre. E agora eu estou vendo, pastor, que a minha vida com o meu marido, eu não sou feliz o suficiente. Eu não consigo fazer o meu marido o suficiente. Eu quero dizer, a maldição está nesse ursinho. Você tem que acabar com esse troço lá na sua casa. Ah, pastor, agora nós vamos virar um bando de fanáticos. Sim, vamos. Porque nós vamos exterminar do nosso meio tudo aquilo que possa trazer maldição, tudo aquilo que seja ponto de ligação entre as trevas e a nossa casa. Ou você acha que você pode ser tabernáculo de Deus, sua casa pode ser santuário de Deus, mas lá dentro da sua casa pode ter um objeto que um dia foi consagrado para um demônio? Hoje nós vamos trazer libertação para a nossa casa, queridos. O Espírito Santo vai lembrar você, o Espírito Santo vai lembrar você, o Espírito Santo vai lembrar você. Ah, pastor, uma vez Deus está mostrando um jovem, né? Deus está mostrando um jovem, que talvez já não seja mais tão jovem, mas você comprou um objeto na praia, de um artesão, e você achou aquilo muito bacana, mas você se lembrou agora que aquilo lhe tira um pouco da paz. Eu quero dizer que é o Espírito Santo lembrando você, advertindo você de que aquilo é um ponto de ligação das trevas dentro da sua casa. Ah, pastor, o que adianta a gente tirar os objetos, mas ligar a televisão e ver pornografia? Você me vê apoiando pornografia? Você me vê pregando, dizendo que as pessoas... Eu digo que nós não podemos nem chegar perto desse lixo. Agora eu estou falando de objetos que teoricamente são inofensivos. Teoricamente dizem para nós que aquilo vai nos trazer bênção, vai trazer coisa boa para nossa casa. Eu lhe digo, vai trazer maldição, vai trazer amarras, vai trazer entraves. Mas nessa noite tudo isso vai ser quebrado agora em nome de Jesus. Eu falei numa live, eu não posso falar o nome aqui, obviamente, mas eu disse, Deus está me mostrando uma mulher que quando jovem, recebeu de alguém muito próximo uma peça íntima. E ninguém falou, mas no meu Instagram a pessoa falou comigo. Eu não vou dizer o nome. E ela lembrou que uma pessoa bem próxima, na sua casa, na sua família. Eu vou falar aqui porque, né, homem usa
cuecas e mulheres usam calcinha, então eu não estou falando nada de errado. Ela ganhou de presente uma calcinha e ela lembrou que aquela pessoa que deu aquela calcinha para ela era envolvida no ocultismo. E ela lembrou que a pessoa disse assim: eu vou fazer algo, eu estou te dando esse presente porque eu fiz algo assim para trazer sorte no teu relacionamento, na tua vida amorosa. E essa mulher diz que ela viveu uma vida e ela sentiu durante a vida toda a sua vida travada, e estava lá naquele objeto. Se não valesse, se uma oração quebrasse, gente, Deus não ia fazer tudo o que fez ali, não só com o objeto, mas com quem pecou. Hoje Deus não vai matar ninguém aqui, amado, não se preocupa, mas Deus quer exterminar isso da sua casa. Deus quer exterminar isso de dentro da sua casa. Talvez você lembrou de algum amuleto, alguma coisa, algum quadro. Eu lembro uma vez, meus pais ganharam um quadro, eu não sei como é que foi aquilo, eu era pequeno ainda, mas eu lembro dessa história. E aí meu pai um dia teve uma revelação e ele orou. E simplesmente na hora que ele estava orando, no quarto, o quadro lá, eu orando por isso: Deus, se tiver algum problema, eu não quero dentro da minha casa, não foi, pai? E na hora o quadro caiu lá na sala. Ai, pastor, foi o vento. Sim, foi, bem na hora foi o vento. Foi o vento do Espírito que derrubou aquele quadro e fez ele espatifar no chão. É desse jeito que crente pensa, meu irmão. Porque o diabo vai dizer para você que é coincidência, o diabo vai dizer que é exagero da parte do Samuel ou do pastor Samuel. Não precisa, não é para tanto, pelo amor de Deus, agora vamos estragar as coisas dentro de casa. Esses dias eu estava orando na live, eu disse: Deus está mostrando que na casa de alguém alguma coisa vai cair, o barulho parece como se fosse um copo, uma caneca, alguma coisa. Caiu, foi um quadro, amados. E o quadro se espatifou. Você acha que foi? Foi. Deus quebrou o quadrinho deles. Deus espatifou uma maldição que tinha lá, meu irmão, minha irmã. Deus quer espatifar o que tiver na sua vida, trancando a sua vida, trancando a sua vida financeira, trancando. Gente, uma vez eu ministrei com um casal, eles não conseguiam engravidar, eles não conseguiam ter filhos, eles não conseguiam ter prazer quando eles estavam juntos como casal à noite. Nenhum falava isso para o outro, até que, participando de um seminário de libertação que eu estava ministrando, eles não aguentaram, viraram um para o outro, no meio da ministração, e disseram: pois é, eu acho que eu passo por isso, tu me perdoa. E a mulher disse: pois é, meu amor, eu também passo por isso, eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter prazer. Os dois começaram a chorar, vieram falar comigo, já estavam há 11 anos casados, não tinham prazer, e eles nunca falaram nada, e não tinham filhos. Tinha sido um trabalho de macumbaria, queridos, em nome de Jesus. Eles foram libertos, e pouquíssimo tempo depois eles tiveram o primeiro filho. Acho que já estão no terceiro. Que nessa noite o Espírito Santo possa nos trazer à memória tudo aquilo que possa talvez estar trancando a nossa vida. Talvez você ganhou uma cartinha de amor, só que você não sabe que aquela cartinha de amor que você, é que era uma pessoa tão especial para mim. Já falei com a minha esposa, pastor, e eu não joguei fora, sabe? Que minha esposa me entendeu, que afinal nós nos tornamos amigos. Tá maluco, mano? Está casado com a mulher e guardando cartinha de amor da outra. Por respeite a sua mulher. Respeite Deus que está no meio dessa aliança. E taca fogo nesse negócio em nome de Jesus. Não deixe isso ser ponto. Pastor, não seja extremista. Você não sabe quantas pessoas eu já tive que ministrar, que porque deixaram pequenas brechas, 10, 20 anos de casado, escute! 10 anos, 20 anos de casado, tiveram alguns problemas. E o que o diabo lembrou? Da tal da cartinha. Eu vou ligar para ver como é que fulano está, como é que a fulana está. Afinal a gente teve uma história tão bonita lá atrás, e hoje eu estou aqui vivendo esse problema. Meu irmão, não dê lugar para o diabo na sua vida. Extermina todas as brechas em nome de Jesus. Gente, nós já avançamos demais no tempo. Vamos levantar agora, vamos cantar. Peço perdão por ter passado o tempo, mas eu sei que Deus está aqui e está falando ao nosso coração. Quem concorda, diga amém. Quem está recebendo de Deus, diga amém. Não ouvi nada, diga amém. Mas vale um dia